Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, tanto eu como a Bia, monitora de Química, vamos ensinar como a gente pode inserir um gráfico a partir de alguns dados pelo Planilhas Google. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como que a gente abre a planilha no Google. Aqui é legal que vocês estejam logados com o e-mail da escola, né, do e-mail Mob Virtual. Então vocês vêm aqui nesse cantinho, nesses quadradinhos, clica aqui. Aqui vai ter a opção de abrir uma planilha. Aqui tem vários aplicativos do Google, você vai abrir a planilha. Bom, posteriormente você clica nessa opção de planilha em branco. E basicamente você vai ter duas opções. Ou você vai criar uma planilha do zero. Então aqui você pode inserir dados em cada célula, por exemplo, alguns valores 1, 2, 3, 4. Lembrando que você digita alguma coisa e aperta Enter e já vai para a célula de baixo. Ou então você abre uma planilha já pronta, que vai ser o caso da lição de física, tá? Como é que você faz isso? Você tem que baixar essa planilha. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma página com o link do arquivo da planilha, tá? Que a gente vai disponibilizar na lição de casa de vocês. Então clica no link, vai abrir essa página aqui, daí você clica no download planilha. Aqui é o nome do arquivo, né? Então você clica em download, presta atenção onde é o diretório, aqui no caso é a área de trabalho. Então baixei aqui e vai ficar nesse cantinho. Como é que a gente abre essa planilha aqui no Planilhas Google? A gente vem em arquivo, abrir, upload aqui nesse cantinho. E aqui você tem duas opções também. Ou você arrasta isso aqui para cá, né? Ele já upa. Ou você seleciona o arquivo a partir do diretório aqui onde você baixou. Por exemplo, aqui. Você espera carregar. Beleza. Agora abrimos a planilha. Bom, então nessa planilha, por exemplo, a gente tem a população mundial desde 1960 até 2005, tá? É um exemplo que não tem muito a ver com física, mas ele vai ajudar a gente a entender o funcionamento de uma planilha. Como é que a gente produz um gráfico através desses dados aqui que a gente tem, né? A gente seleciona, a gente clica e arrasta aqui, ó, todos os dados que a gente tem, beleza? Aí vai ficar selecionado. Após selecionar, você vai em inserir e aqui clica na opção de gráfico. Bom, então ele vai criar um gráfico para você e a partir dos dados que você tem, ele vai criar de acordo com o estilo que ele acha melhor. Aqui tem vários tipos de gráfico, ou seja, você poderia fazer um por coluna assim, mas o que a gente vai trabalhar é esse gráfico de linhas. Então aqui você tem várias opções, ó, gráfico de linhas, ou então um gráfico de dispersão. Vai descendo aqui, tem esse gráfico de dispersão também que vai dar conjuntinho de dados de acordo com a nossa tabela. É legal reparar também que aqui ele dá a opção de você mexer no eixo X e também no eixo Y, que não está aparecendo aqui, mas você pode escolher se no eixo X você quer o tempo, né? Nesse caso o ano, aqui, que é uma linha do tempo. Acho que é bem legal botar a linha do tempo aí no eixo X. E aqui é a nossa variável, né? Que é a quantidade de população aí que a gente tem no planeta. Beleza? Ficou no eixo Y. E você pode mudar isso. Você pode escolher ao contrário, por exemplo, população mundial no eixo X. Mas eu quero deixar o ano mesmo no eixo X. Você também pode deixar o gráfico um pouquinho mais bonito. Então, por exemplo, esse título aqui está meio no canto, está meio estranho. Eu vou deixar ele centralizado. Então, eu clico no título, né? E aqui eu posso escolher a opção de centralizar, deixar ele em negrito, por exemplo. Aqui você consegue mexer no título do eixo vertical, por exemplo, sei lá, deixar em negrito. No título do eixo horizontal, deixar em negrito, centralizado. Aí vai do gosto de vocês. Vocês podem reparar que fica muito mais fácil de enxergar o crescimento populacional através de um gráfico em comparação a esses dados que foram dados, né?
esses dados que foram dados ficou bom, mas fica muito mais fácil de visualizar graficamente, por isso que a gente utiliza os gráficos para ajudar a gente. Bom, e na segunda parte do vídeo a Bia vai explicar como a gente pode tirar algumas informações relevantes a partir do gráfico. Antes de passar a palavra para ela, não menos importante do que eu falei, é bom ensinar também onde fica esse arquivo, né? Ele fica numa nuvem, essa planilha. Então, como é que a gente abre esse arquivo depois de fechar? Então, ó, vou fechar essa página, eu não perdi esse arquivo. Como é que eu faço para abrir ele de novo? Eu entro pelo Google, pela minha conta móvel aqui, Google Apps, eu vou no Drive. O Drive é a nuvem do Google. Então, aqui no Drive vai estar lá seu arquivo, que a gente está mexendo aqui no caso, planilha LC-2. Então, eu abro a planilha de novo, por meio da nuvem. Aqui está carregando e aqui a gente tem nosso arquivo novamente, ok? Até mais, pessoal! Oi, pessoal, eu vou complementar um pouco a fala do César, mas focando um pouco mais nos gráficos de dispersão. E para isso, eu trouxe aqui alguns valores de volume de uma solução, de água e etanol, e valores de massa, correspondentes a esses volumes. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a possibilidade de a gente calcular a densidade automaticamente na planilha. E como que a gente faz isso? A gente coloca uma fórmula. Então, eu vou colocar aqui que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. E quando eu dou um Enter, a planilha calcula para mim a densidade desse material, dessa mistura, tá bom? E se eu arrastar, eu consigo a densidade correspondente a cada um desses pontos, de cada uma dessas linhas. Percebam que esses valores são próximos, o que faz sentido, já que a gente está falando de uma mesma mistura, que portanto tem a mesma densidade. Mas perceba que tem algumas diferenças, certo? Aqui está 0,96, aqui 0,95, e essas diferenças são por conta de erros experimentais. Então, às vezes, uma imprecisão, quando a gente vai medir o volume, uma imprecisão da balança, aí acabam gerando essas diferenças. E como que a gente consegue chegar num valor mais exato? A gente tem duas possibilidades. A primeira seria calcular uma média dessas densidades aqui. E o resultado dessa média seria uma densidade mais adequada para a gente trabalhar. Uma outra possibilidade seria criar um gráfico de dispersão. E a partir desse gráfico, se a gente chegasse numa linearização e calculasse o coeficiente angular poderia ser utilizado para a gente saber uma densidade ali que seria mais apropriada para descrever essa mistura. Então, como que a gente faz o gráfico? Primeiro, a gente seleciona os dados. Eu quero um gráfico de volume por massa. E a gente vai inserir um gráfico. Isso o César já explicou, certo? É só uma retomada. E eu vou colocar o tipo de gráfico que eu quero. Como eu já falei para vocês, é um gráfico de dispersão. Ele vai dar para a gente apenas os pontos. O ponto que relaciona o volume 2 com essa massa aqui de 1,91. Certo? Então aqui tem massa, tem um volume. Beleza. O que mais a gente pode fazer nesse gráfico para melhorar? A gente pode personalizar. A gente pode mexer um pouquinho no título, correto? Para ficar mais bonito, eu vou colocar o título centralizado. A gente pode mexer aqui nos eixos. Então, eu vou mexer aqui no eixo horizontal. Vou aumentar o tamanho, porque eu acho que está muito pequenininho. Isso. A gente pode mexer no eixo vertical, para deixar um tamanho parecido com o outro. Beleza. A gente também pode mexer nas outras configurações, mas eu vou chamar a atenção para o que está disponível aqui nesse item série, tá bom? Aqui no item série, a gente pode tanto mudar a cor dos nossos pontinhos, então eu posso colocar um pontinho com uma cor mais elegante, talvez um vinho. A gente pode mudar o formato. Aqui.
Gostei do diamante. E a gente pode colocar uma linha de tendência, que ela vai mostrar uma tendência linear entre esses pontos. E além da linha de tendência, a gente consegue também, aqui nessa parte marcador, achar uma equação. Uma equação que vai relacionar o nosso x, que seria o volume, com y, que seria a massa. Certo? E aqui, nessa equação, o número que está associado, está ao lado do x, é o nosso coeficiente angular. E o coeficiente angular, ele mostra para a gente a razão entre a variação da massa pela variação do volume, que nada mais é do que uma informação sobre densidade, certo? Então, se eu quisesse achar uma média entre as densidades de cada um desses pontos, de cada uma dessas linhas aqui da tabela, um valor muito interessante seria usar esse daqui, 0,962, tá bom?